Este episódio é especialmente dedicado a George Pérez, Neal Adams e Tim Sale, que faleceram recentemente. Eles fizeram histórias memoráveis para várias editoras, mas foi na DC que tiveram especial importância. George Pérez, que nos anos 80 empolgou com seus Novos Titãs, revolucionou a DC com a mãe de todas as sagas, Crise nas Infinitas Terras, e nos apaixonou com sua nova e ponderada Mulher Maravilha. Neal Adams, que trouxe a Era de Bronze dos quadrinhos no final dos anos 60 com Batman mais sombrio e elegante e a decadente realidade da sociedade americana com Arqueiro Verde e Lanterna Verde. E Tim Sale, que no final dos anos 90 mostrou de forma criativa e nostálgica o passado do Batman em A Longa Noite das Bruxas e Superman As Quatro Estações. Olá, seres multiversais! Sejam bem-vindos ao Multiverso. Meu nome é Max Souzedo, estamos aqui na nossa trilogia do Multiverso e este é o segundo episódio, onde vamos abordar sobre aquela que foi a primeira a utilizar o multiverso em suas histórias. E não foi a Marvel, e sim a DC Comics a primeira a utilizar este conceito. O multiverso sempre esteve na raiz das histórias da DC Comics, tanto para solucionar problemas quanto para causar problemas para a editora. É impossível falar de multiverso sem contar a própria história da DC. E para contar essa história, precisamos voltar lá nas origens da DC Comics, quando ela era chamada de National Comics, na consagrada Era de Ouro dos quadrinhos. Quando, a partir de 1938, surgiram não só o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, mas também outros personagens secundários como o Flash, o Lanterna Verde, o Gavião Negro, o Sandman, o Senhor Destino, o Espectro, Átomo e vários outros personagens que povoaram a década de 40. No início era comum esses personagens não se encontrarem. Não havia aquele famoso crossover entre personagens, não havia nenhum conceito de universo compartilhado, muito menos um multiverso, pois cada autor tinha uma visão própria de seus personagens, não se importando muito em compartilhar eles com outros autores e com personagens desses outros autores, mesmo que fossem da mesma editora. Mas eis que um autor chamado Gardner Fox, que criou boa parte desses personagens secundários da Era de Ouro, como o Flash, o Gavião Negro, o Sandman, o Senhor Destino e o Starman, teve a visão de reunir eles em uma aventura, onde eles se encontrariam pela primeira vez. Inicialmente, esses personagens apareciam em diversas revistas da National Comics, até que em uma dessas revistas, a All Star Comics número 3, de 1941, Gardner Fox promoveu o primeiro crossover entre esses heróis, formando a Sociedade da Justiça da América. O grupo nunca teve a participação do Superman ou do Batman, que eram apenas citados como membros honorários, mas teve a participação posterior da Mulher Maravilha, e assim foi criado o primeiro universo DC. Quando os EUA entraram na Segunda Guerra Mundial, a mídia em geral, principalmente os quadrinhos de super-heróis, foram usados como propaganda para promover e convencer a garotada da necessidade de combater os nazistas e os japoneses na Ásia, o que impulsionou bastante a venda dos quadrinhos de super-heróis, principalmente da Sociedade da Justiça e dos personagens da DC. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os personagens de super-heróis começaram a decair e perder interesse para outros temas como ficção científica e histórias de terror. Com exceção do Batman, Superman e Mulher Maravilha, os demais personagens que formavam a Sociedade da Justiça foram sendo cancelados no início da década de 50. Para mudar isso, Gardner Fox, que foi o grande arquiteto do universo DC da Era de Ouro, junto com outros autores como Júlio Schwartz, resolveram repaginar esses personagens na década de 50. Superman agora era bem mais poderoso, podia voar pelo espaço em outras dimensões, tinha um supercão chamado Krypto, teve também uma versão mais jovem, infantil, chamado Superboy, e uma versão feminina como a sua prima, a Supergirl. Batman ficou bem menos sombrio e ganhou ares mais cômicos, assim como seus vilões, e teve versões femininas como a Batgirl, Batwoman e até um duende chamado Batmite.
Mulher Maravilha ficou mais feminina e delicada, perdendo aquele apelo sexual de guerreira. Porém, as mudanças mais radicais ficaram com o segundo escalão de personagens. O Flash, que antes se chamava Jay Garrick, na Era de Ouro, foi substituído por um outro Flash, chamado Barry Allen, um cientista policial atingido por um raio à força de aceleração. Lanterna Verde, que antes era Alan Scott e usava uma lanterna com uma chama mística verde, passou a ser Hal Jordan, um piloto de teste que recebe de um alienígena um anel com poderes cósmicos que manipula uma luz verde. Hawkman, que antes se chamava Qatar Hal, uma encarnação do príncipe egípcio Khufu, foi trocado pelo alienígena policial tanagariano chamado Qatar Hal. E Átomo Alprati, um combatente do crime com força atômica, foi substituído por Electron Ray Palmer, um professor de física que cria um raio que permite reduzir a forma subatômica. Ou seja, uma renovação aconteceu no universo DC, inaugurando a era de prata dos quadrinhos de super-heróis a partir de 1956 com o surgimento do novo Flash, Barry Allen. Mas não tardou os fãs questionarem o que teria acontecido com os antigos heróis da década de 40 que inexplicavelmente desapareceram deste universo. Para responder isso, eis que novamente ele, Gardner Fox, responsável pelas histórias do Flash, anunciou o encontro entre o Flash da Era de Prata e o Flash da Era de Ouro com a história Flash de Dois Mundos, em setembro de 1961. Nessa história, escrita por Gardner Fox e ilustrada por Carmino Infantino, estabelece que o Flash, Jay Garrick da Era de Ouro, assim como seus outros colegas da Sociedade da Justiça, pertencem a uma outra Terra de um universo paralelo chamada de Terra 2. E ela é descoberta quando o Flash da Era de Prata, Barry Allen, ao vibrar acidentalmente, atravessou a barreira que separava as duas terras e foi teleportado pela força de aceleração para a Terra 2. E aqui vai uma curiosidade. O Barry Allen se chamou de Flash quando adotou esse nome porque lia as HQs do Flash da Era de Ouro, e quando questionado pelo Jay Garrick, o Barry falou que o autor das HQs, Gardner Fox, sonhava com as histórias do Jay Garrick, supondo assim que seu subconsciente se conectava com a frequência do universo do Flash da Terra 2. Em alguns momentos aqui vocês vão até ver que a DC vai usar os quadrinhos como retratos de um universo paralelo. Ou seja, um universo é retratado por outro universo como se fosse uma história em quadrinho. Então, foi para corrigir um problema de continuidade que surgiu pela primeira vez um multiverso nos quadrinhos, onde os heróis da Era de Prata pertenciam à Terra 1 e os heróis da Era de Ouro pertenciam à Terra 2. E não tardou para que outros personagens da Terra 2 se encontrassem com suas contrapartes da Terra 1, gerando várias aventuras antológicas, como o primeiro encontro da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça em 1963, em Crise na Terra 1. Geralmente, esses crossovers de universos da DC recebiam o nome de crise, uma palavra que passa a ser adotada ao longo da história de seu multiverso e que vai marcar grandes mudanças, como vocês vão ver a seguir. Ao longo das décadas de 60, 70 e 80 foram surgindo vários universos paralelos, como, por exemplo, a Terra 3, formada por versões malignas dos super-heróis chamado de Sindicato do Crime. A Terra Primordial, que seria a Terra sem super-heróis, ou seja, nossa, onde autores dos personagens são os protagonistas, e que também tinha um Superboy lá. Histórias que fugiam da continuidade eram colocadas em outros universos, e até mesmo quando a DC adquiriu personagens de outras editoras, como por exemplo o Tio Sam e o Combatentes da Liberdade da Quality Comics, que virou a Terra X ou 10, né? O Capitão Marvel, Shazam e a família Marvel da Fawcett Comics, que se tornou a Terra S, e os personagens da Charlton Comics, Besouro Azul, Capitão Átomo, Questão, Pacificador, passaram a ser a Terra 4. Tudo isso para poder preservar a continuidade do universo DC sem ter que precisar alterar as origens ou adaptar esses personagens para outro universo. Porém, essa estratégia iniciada lá em 1961 pela DC, na década de 80 começou a perder força.
Isso porque novos leitores estavam chegando e não tinham a menor ideia de quem era quem em cada universo. Muitas vezes, caras como eu, que lia uma história do Batman, como por exemplo a morte do Batman, achando que era um único Batman, descobria que na verdade era de uma outra Terra, no caso aí era a Terra 2. Ou quando se lia uma história do Senhor Destino ou do Espectro, nem sequer passava pela cabeça que aquilo estava acontecendo em um outro universo alternativo. Esta sensação não era só a minha, mas era também de milhares de novos leitores que não conseguiam se conectar com os personagens da DC, devido à complexidade que o multiverso se tornou. Era impossível acompanhar décadas de histórias, sendo que muitas delas eram irrelevantes para a nossa geração e muito datadas. A DC percebeu isso e começou no início dos anos 80, a partir da contratação de novos autores como Marv Wolfman, George Pérez, Alan Moore, Brian Bolland, Paul Levitz, Kate Giffen, que começaram a trabalhar com histórias mais ágeis como Novos Titãs ou Legião de Super-Heróis e mais adultas e autorais como Monstro do Pântano e Camelot 3000. Para atrair esses novos leitores e poder concorrer com a Marvel, que na época estava bombando com os X-Men do Chris Claremont, John Byrne, ou o Demolidor do Frank Miller, entre outros trabalhos legais que ela andava publicando. Porém, a DC percebeu que precisava ir mais a fundo do que apenas contratar grandes talentos e criar histórias fantásticas para alguns personagens. Ela precisava fazer uma grande mudança editorial e conceitual. Então ela resolve fazer o primeiro e maior projeto de reboot da história dos quadrinhos. Um projeto que iria envolver todos os personagens e seus respectivos autores e que precisou de 5 anos para ser arquitetada. Esse projeto se chamaria Crise nas Infinitas Terras. Para vocês terem uma ideia do impacto que Crise nas Infinitas Terras teve, ela simplesmente mudou a forma de se fazer quadrinhos, inaugurando a era moderna das HQs e das grandes sagas e reboots que envolviam todo um universo de personagens, e no caso aqui foi um multiverso de personagens. O projeto, encabeçado por Marv Wolfman, George Pérez e Dick Giordano, e que contou com todos os demais editores e autores, tratava-se de uma maxissérie em 12 capítulos que reuniria todos os personagens do multiverso da DC da Era de Ouro, Prata e Bronze. Eles, junto com o Monitor, uma entidade poderosíssima que monitora o multiverso, tentaram impedir que sua versão paralela, o Anti-Monitor, destruísse os universos que são consumidos por uma onda de antimatéria, fazendo com que seu universo de antimatéria fosse o único a existir. George Pérez, que estava no seu auge, retratou todos esses personagens, com suas devidas importâncias, que iam vendo seus mundos sendo destruídos capítulo a capítulo e personagens perecendo. E não eram quaisquer personagens, eram caras como Flash, Supergirl, Mulher Maravilha, Lex Luthor, Robin. A cada capítulo, Wolfman e Pérez mostravam as derrotas e vitórias dramáticas tentando deter o Anti-Monitor e seus aliados. Cenas icônicas como Superman chorando com a Supergirl ensanguentada em seus braços, ou o Flash da Terra 1 sendo desintegrado enquanto acelerava no tempo, fizeram história na DC. E galera, foi a partir desta série que novos leitores, como eu, por exemplo, ficaram sabendo sobre o multiverso da DC e sobre a importância desses personagens que finalmente se conectaram a essa nova legião de fãs. Foi a partir de Crise que eu comecei a colecionar e ler com mais entusiasmo os quadrinhos da DC. Foi em Crise que ficamos, por exemplo, sabendo a origem do multiverso no que seria a sua primeira versão estabelecida em Flash Entre Dois Mundos. Ela revisita e altera uma história que foi publicada lá atrás, em 1965, no Lanterna Verde, contando a origem de um vilão dele chamado Krona, que é um cientista humano que há bilhões de anos atrás resolveu testemunhar a origem do universo. Conectando a sua realidade à criação do universo, ele vislumbra uma enorme mão de energia cósmica gerando este universo. Isso acaba causando uma anomalia que faz com que a realidade se estilhaçasse em múltiplas versões, criando assim um multiverso. Sabendo disso e para concluir seu plano de destruir o multiverso,
de uma vez por todas, o Anti-Monitor resolve ir para a origem do universo, que se chama Aurora do Tempo, e recriá-lo à sua maneira, se tornando ele a mão que gera o universo, aguardando que Crona abra o portal mais uma vez. Porém, o espectro, os heróis e os vilões voltam também para o passado, lá na origem, na Aurora do Tempo, e tentam impedi-lo. E no confronto, um multiverso é desfeito, gerando apenas um único universo. O impacto disso foi enorme, assim como as suas consequências. Personagens e mundos físicos e metafísicos deixaram de existir e outros foram recriados. A fusão de 5 universos fizeram com que seus personagens, como a família Shazam, os personagens da Charlton, que é o Questão, o Capitão Átomo, o Besouro Azul, a Terra 2 da Era de Ouro, a Terra 1 da Era de Prata e a Terra X tivessem suas histórias realinhadas num único universo. Este novo universo só existiria um único Superman. Como o último sobrevivente de Krypton, não teria mais Superboy, Krypton ou Supergirl, que simplesmente deixaram de existir. Personagens da Era de Ouro e da Era de Prata se fundiram num único universo. Foi o primeiro grande reboot dos personagens da DC, encerrando a Era de Bronze e inaugurando a Era Moderna das HQs com o universo pós-crise. E olha, a DC investiu pesado nesse novo universo. A partir de 1986, e que foi, de longe, a melhor fase dela, contratando autores de peso como John Byrne, que reescreveu a origem do Superman, dessa vez mais humano e menos poderoso, Frank Miller e Dave Mazzucchelli para o Batman Ano 1, mais alinhado ao Cavaleiro das Trevas, sombrio, violento e realista, J.M. DeMatteis, Kate Giffen e um novato artista chamado Kevin Maguire para a nova Liga da Justiça, que usaria um humor politicamente incorreto, que fez muito sucesso na época, Len Wein e George Pérez, que criaram uma nova Mulher Maravilha, mais jovem, mitológica e guerreira, Neil Gaiman, que recriaria o Sandman, seguindo o caminho trilhado por Alan Moore para versões adultas de super-heróis, Grant Morrison, que assumiria o Homem-Animal, explorando novos conceitos dos quadrinhos, como a destruição da natureza, a violência, a quarta parede e o extinto multiverso. Esta nova fase trouxe obras fantásticas como O Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Orquídea Negra, Asilo Arkham, Piada Mortal, Casa das Bonecas, A Morte do Robin, Gavião Negro e A Morte do Superman, entre outros. Este novo universo DC era mais dinâmico, sombrio e realista, que agradou muitos novos leitores, mas que despertou a revolta dos antigos, além da discordância de autores como Roy Thomas e Alan Moore, que não concordaram com o fim do multiverso e as mudanças das mitologias de seus personagens. E de fato, este novo universo trouxe problemas de continuidade. A maioria foi resolvida, mas outras foram meio confusas, que acabou tendo algumas incoerências. Por exemplo, pessoal, casos como o da Mulher Maravilha. Ela tinha morrido na Crise Infinitas Terra. O George Pérez, junto com Len Wein, resolveram criar uma nova Mulher Maravilha, mais jovem, e que só estrearia depois que surgiu a Liga da Justiça e os Novos Titãs. Isso criou um grande problema, porque a Moça Maravilha, que estava nos Novos Titãs, cuja origem estava diretamente ligada à Mulher Maravilha, ficou sem uma origem, por exemplo. E toda a continuidade da Liga da Justiça e dos Novos Titãs ficou comprometida. O mesmo aconteceu, e de pior maneira, com o Gavião Negro, que aparecia nesse universo como o Catar Hall lá, bem parecido com o Catar Hall da Era de Prata, sem grandes mudanças. Mas de repente ele desapareceu e surge um outro Catar Hall, mais sombrio, realista, criado lá pelo Timothy Truman, uma minissérie muito boa, por sinal. Mas ele aparece bem depois, lá para o início dos anos 90, e ficou toda a continuidade confusa por causa disso. O mais emblemático, no entanto, foi o caso com o Superman, que neste novo universo nunca havia sido um Superboy.
E isso acabou refletindo na origem da Legião dos Super-Heróis. E várias histórias da Legião dos Super-Heróis praticamente ficaram sem sentido, porque o Superboy tinha bastante participação na Legião dos Super-Heróis. A solução para isso foi a criação então, de um outro universo. A DC resolve, junto com o John Byrne, o Paul Levitz, justificar que aquele Superboy não era do universo do Superman, e sim era de um universo miniatura que só existia a Terra com Smallville e Krypton. E esse universo foi criado por um antigo inimigo da Legião dos Super-Heróis chamado Senhor do Tempo, onde ele utilizou as energias dos universos, do multiverso, manipulou o tempo e criou esse universo só para ter um Superboy lá. E o Superboy surgiu deste universo. E com isso, fazendo que a Legião acreditasse que toda vez que voltasse no tempo, ele ia parar nesse universo criado pelo Senhor do Tempo, pois o Senhor do Tempo manipulava isso, e ela achava que estava, na verdade, indo para o universo do Superman, o que não estava acontecendo. Ou seja, pouco mais de um ano, a DC retorna a criar mais um universo para corrigir seus erros. Além disso, os personagens adultos, como o Monstro do Pântano, John Constantine, Sandman, Patrulha do Destino e Homem-Animal, foram transferidos do universo regular da DC, dos super-heróis, para um novo selo chamado Vértigo. E cada um estava numa espécie de realidade própria, bem semelhante ao que acontecia com projetos autorais lá na década de 30. Aqui a Vértigo era um selo de projetos autorais. Então eles não se conectavam mais entre si. Havia alguma outra menção, principalmente no Sandman, ao universo dos super-heróis. Não era um multiverso oficializado, mas estava longe de ser um único universo compartilhado. E o que a DC resolveu fazer para solucionar esse problema? Bem, o óbvio, né? Criou uma nova mega saga, uma nova crise chamada Zero Hora, em 1994, criada por Dan Jurgens e Jerry Warden. E ela vai abordar o tema do multiverso temporal, como eu expliquei lá, que são múltiplas linhas do tempo. Ela foi criada para solucionar aqueles erros de continuidade e de cronologia da DC após a Crise das Infinitas Terras. A história começa quando personagens de tempos alternativos diferentes subitamente aparecem no universo principal. É descoberta uma onda de apagamento, que é chamada de entropia, se movendo em direção ao final dos tempos, eliminando as diferentes eras da história, num efeito similar ao da onda de antimatéria que destruiu os universos na Crise Infinitas Terras. Os heróis descobrem que a origem dessa entropia é o vilão Parallax, que é um Hal Jordan enlouquecido após ter a destruição da sua cidade Coast City, que aconteceu durante a fase da morte do Superman, que ele volta no tempo e apaga toda a linha temporal do universo, criando uma nova. Mas a luta dele com os heróis deu início a um novo Big Bang, zerando a cronologia do universo pós-crise, estabelecendo um realinhamento temporal, onde algumas coisas foram alteradas. As mudanças foram pontuais e não chegou a ser um reboot completo, apenas corrigindo alguns problemas pontuais, como a continuidade da Legião dos Super-Heróis, que foi completamente revisada após Zero Hora, sem qualquer menção a Superboy e Supergirl em sua cronologia. O Gavião Negro, que tinha várias versões, desde lá da fase da Era de Ouro, Prata, Bronze e do pós-crise, teve essas versões passadas e atuais condensadas em uma única versão. E a Sociedade da Justiça, que estava há muito tempo com uma aparência meio jovem, que não envelhecia, né? Eles acabaram por envelhecer e morrer, porque nesta saga eles perdem o poder que retardava o seu envelhecimento, então vários deles acabam se aposentando ou morrendo e perdendo seus poderes. Bem, após Zero Hora, o universo DC continuava a ser um só, mas não tardou para ele voltar a criar mais uma nova linha editorial de histórias que fugiam do universo oficial. Essa linha lá nos Estados Unidos se chamou Elseworlds e aqui no Brasil de Túnel do Tempo. Esse selo contava histórias dos personagens da DC em outras realidades e linhas do tempo que fugiam da linha
oficial do universo DC. Houve várias histórias do Batman, do Superman, da Liga da Justiça, onde as que mais chamaram a atenção: Liga da Justiça, o Prego, do Alan Davis, que mostrava como seria o mundo e a Liga da Justiça sem o Superman ter sido adotado pelos Kents. Superman entre a Foice e o Martelo, do Mark Millar, que mostrava um mundo em que o Superman caiu na Rússia e foi adotado pelo regime soviético. Batman Gotham 1889, que traz o confronto entre o Homem-Morcego da era vitoriana com o Jack Stripador, o açougueiro de Whitechapel, né? E o mais famoso de todas essas séries, né, que fez muito, mas muito sucesso em 1996, que foi Reino do Amanhã, criado por Mark Waid e Alex Ross, e que mostrava como seria o futuro dos heróis da DC numa crítica ao que os quadrinhos de super-heróis estavam se tornando, violentos e sombrios. Essa HQ, ela resgatou os valores perdidos após Crise nas Infinitas Terras, que foi o heroísmo, pois depois dela o anti-heroísmo, o vigilantismo ficou muito em voga, né? Virou moda, e os personagens como Justiceiro, Vigilante e até mesmo super-heróis clássicos, né, começaram a ficar cada vez mais violentos, né? Reino do Amanhã fez tanto sucesso que passou a influenciar nas histórias do universo regular da DC, trazendo de volta os conceitos clássicos do pré-crise. Autores como Grant Morrison, aquele que criou o Homem-Animal, né, recriou o Homem-Animal, o Mark Waid, Geoff Johns e Jeff Loeb passaram a introduzir esses conceitos de uma forma mais moderna. Esses autores, eles eram muito fãs do multiverso, dos conceitos clássicos da Era de Ouro e da Era de Prata. O Grant Morrison, por exemplo, que era o mais entusiasta deles, resgatou a Liga da Justiça com os membros originais: Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, mesclado a outros novos membros. Geoff Johns resgatou Hal Jordan, deixando de ser um vilão e voltando a ser aquele Lanterna Verde heróico, além de resgatar toda a tropa dos Lanterna Verdes e toda uma mitologia, agregando conceitos novos, que agora há vários tipos de lanternas: o Lanterna Verde, o Lanterna Laranja, o Vermelho e até o Lanternas Negros, né, que ressuscitam os mortos e tudo mais, e os Lanternas Brancos, né? Mark Waid resgatou o Flash, criando todos os conceitos da força de aceleração. E Jeff Loeb traz de volta o Batman mais detetive e amigo do Superman, que eles chegam até a fazer dupla, né? Voltando com aquela dupla antiga que eles faziam na Era de Prata. E o Superman, ele volta a ser bem mais poderoso do que a versão que foi criada pelo John Byrne, né? E ele não é mais o sobrevivente de Krypton. Ele acaba descobrindo que o Kandor, por exemplo, está viva, né? Existe. O Krypto, o Supercão volta, Supergirl, e toda a mitologia pré-crise agora volta modernizada nesse universo pós-crise. Então, pessoal, essa tentativa de resgate de conceitos do pré-crise, principalmente o heroísmo, abandonando aquela visão mais violenta e adotando uma visão mais de justiça, de mais integridade, ele foi parcialmente atingido, né? Porque havia um conflito aí de valores, né, entre o que era antes da década de 80 e com os valores da década de 90, que muita gente gostava. Então isso houve uma simbiose disso, né? E não tardaria para que o conceito do multiverso, que estava abandonado lá atrás desde a Crise Infinitas Terras, voltasse. E ela voltou em 2005, numa nova mega saga chamada Crise Infinita, criada pelo Geoff Johns, que era o autor que estava bombando na época lá na DC e estava trazendo vários desses valores pré-crise, né? O Phil Jimenez, o George Pérez e o Jerry Ordway, e que foi uma continuação direta da Crise das Infinitas Terras.
Essa terceira crise, ela traz de volta o Superman da Terra 2, o Superboy da Terra Primordial e Alexander Luthor da Terra 3, que eram os únicos sobreviventes do multiverso pré-crise após o final da Crise Infinitas Terras. Eles ficaram presos em uma dimensão criada pelo Alexander Luthor. E é revelado que eles estão monitorando os heróis da nova Terra, do universo pós-crise, mas ficam verificando que eles estão cada vez mais violentos em uma crise moral. Olha aí o conceito da década de 90, confrontando os conceitos do pré-crise, né? Eles então acreditam que esta geração pós-crise não é mais digna de seu legado e retornam para apagar esse universo e trazer de volta o multiverso em um esforço para restaurar os valores e os ideais de seu próprio tempo. Porém, o retorno deles devolve a memória dos personagens da DC da existência do multiverso. Mas eles começaram a resistir a ter essa sua nova realidade, né, do pós-crise apagada. E isso gera um confronto e uma guerra violentíssima que acaba tendo várias mortes e culminou com a morte do Superman da Terra 2, da sua esposa, e do Alexander Luthor, que estava por trás de todo um plano de trazer de volta esse multiverso, porém causando muitas mortes e tudo, e ele tinha como principal aliado o Superboy primordial, né, que era o Superboy da Terra Prime, e esse Superboy ele praticamente enlouqueceu durante a Crise Infinita, porque ele foi ficando cada vez mais violento, cada vez mais enlouquecido, né, e acaba se tornando um super vilão. Então o multiverso retorna no final de Crise Infinita, né, numa versão modificada de 52 terras paralelas, onde aí se inclui a Terra do pós-crise, que permanecia incólume e com sua cronologia inalterada. Até então não se sabia muito como eram esses 52 universos. Se especulava que na compra da Wildstorm de Jim Lee pela DC Comics, os personagens da Wildstorm, como o Authority, o Planeter, o Wildcats, e além de alguns personagens do Alan Moore, que foi Prometia, Tom Strong, Liga Extraordinária, faziam parte desse multiverso, assim como algumas histórias da linha Elseworlds, como o Reino da Manhã, por exemplo, que também passou a ser parte desse multiverso. Com isso, alguns conceitos de multiverso criados pelo Warren Ellis para The Authority Planetary, onde o multiverso era envolvido numa dimensão chamada Sangria, que ao ser acessada permitia que você navegasse pelo multiverso. Passou a ser adotado pelo Grant Morrison para explicar este novo multiverso. Então, como vocês percebem, o Grant Morrison ele ficou responsável em explicar esse novo multiverso de 52 novas terras. E ele resolve fazer isso criando uma complexa mega saga, uma nova crise em 2008 chamada Crise Final. Ela foi dividida em dois momentos, uma abordando o controle de Darkseid sobre a equação antivida, controlando heróis e vilões e transformando a Terra numa nova apocalipse. E em outro momento, ele aborda os 52 universos que surgiram após Crise Infinita, que estavam sendo agora monitoradas por 52 monitores. Um desses monitores ele acaba se pervertendo ao consumir as energias da Sangria, e como uma espécie de vampiro multiversal, começou a ameaçar a existência do multiverso. Para detê-lo, vários super-homens dos 52 universos paralelos foram convocados. Então é nesta saga que temos um vislumbre de como são os 52 universos, mostrando vários personagens dessas terras paralelas que até então não tinham aparecido. Entre eles o Superman afro-americano, o Superman fascista, o Capitão Marvel lá da época da Fawcett, o Capitão Átomo, semelhante ao Dr. Manhattan, e o Ultraman da Terra 3, né, que é a versão maligna do Superman. Cada um sendo de uma terra. Foi também em Crise Final que ficamos sabendo de alguns detalhes sobre a origem do multiverso DC. O Grant Morrison ele cita lá que foi gerada uma falha dentro de um enorme vazio chamado de Overvoid, sendo
engarrafado em uma cápsula metafísica contendo essas 52 terras que são monitoradas pelos monitores. Com uma trama complexa e apocalíptica, típica lá do Morrison, que adora esse tipo de história, Crise Final não trouxe mudanças no multiverso, como as demais crises, servindo apenas para introduzir estes novos universos, mas trouxe de volta aí o Barry Allen, o Flash da Era de Prata, que supostamente havia morrido na Crise Infinitas Terras. E se você achava que esse negócio de várias crises, vários multiversos e reboots estava ficando complicado, agora que a coisa vai ficar complicada de vez. Porque pouco tempo depois, em 2011, mais uma nova saga veio para rebootar de vez o universo pós-crise e toda a linha editorial da DC. Vou procurar explicar bem resumidamente aqui para vocês. Em Flashpoint, chamado Ponto de Ignição, escrita pelo Geoff Johns com arte do Andy Kubert, Flash Barry Allen volta no tempo para salvar a sua mãe. Porém, algo dá errado e ele vai para uma realidade totalmente transformada e apocalíptica, com a Terra e seus heróis em guerra uns com os outros. Aí o Aquaman e a Mulher Maravilha estavam guerreando uns com os outros, estava uma bagunça lá, tudo destruído, os personagens muito mais malignos e violentos. Aprisionado nessa nova realidade, o Flash busca o Batman, que na verdade não é Bruce Wayne, sim seu pai Thomas Wayne, já que nesta realidade seu filho e esposa é que faleceram. O Flash descobre então que sua própria realidade é que foi alterada e pretende corrigir seu erro voltando novamente no tempo para impedir que ele mesmo salve sua mãe. Porém, ao tentar fazer isso, aconteceu uma nova anomalia e ele fundiu 3 realidades. E aí que a coisa fica confusa. Ele fundiu a realidade da Vertigo, o Monstro do Pântano, o Homem-Animal, a Orquídea Negra e a Patrulha do Destino, com o universo do Wildstorm, os Wildcats, Authority, Planeter e o universo pós-crise, criando aí um novo universo e um novo multiverso que também se altera. Então, o que parecia ser uma típica aventura do Flash, daquelas que ele volta para o passado, na verdade se tornou um baita de um reboot do universo principal da DC, 26 anos depois da Crise nas Infinitas Terras. De forma rápida e abrupta, tínhamos agora 52 novas terras reformuladas, toda a linha editorial foi zerada, causando grandes mudanças em todo o multiverso DC, e principalmente no universo pós-crise, que deixou de existir e foi substituído pela Terra Zero ou Terra Primordial, com os heróis mais jovens e com suas origens e cronologias alteradas. Apenas o Batman e o Lanterna Verde não tiveram suas histórias rebootadas, o que daria margem para grandes confusões de continuidade. Bem, aproveitando isso, que teve essa mudança, o Grant Morrison, que era para ele ser o responsável de rebootar o universo DC, ele aproveita que agora teve esse reboot e resolve lançar uma maxi-série chamada Multiversidade, onde ele vai explicar em detalhes como ficou esse novo multiverso e sua origem aí um tanto complexa. Eu vou mostrar passo a passo de como é que ficou esse multiverso, desenvolvida pelo Grant Morrison. Antes havia apenas um grande vazio. De repente surge uma falha neste super vazio. Esta falha era a energia de um universo sendo criado por uma mão e se expandindo em um multiverso. Para conter esta falha, o grande vazio então cria um monitor chamado Dar-Novu. Esse é o primeiro monitor lá da Crise das Infinitas Terras, que resolve engarrafar esse multiverso numa espécie de cápsula metafísica chamada de planetário. Com isso, monitorar o multiverso. O multiverso passa por diversas crises, morrendo e renascendo e reescrevendo a linha temporal, até chegar na versão atual de 52 universos, sendo monitorado agora por 52 monitores. O Morrison fez até um mapa do multiverso, mostrando em detalhes toda a sua estrutura, como vemos aqui. Ele mostra que toda essa estrutura estava sendo contida pela muralha da fonte. Fora da muralha fica a fonte, energia que cria e recria todas as coisas, uma alusão à própria editora DC e seus autores. Dentro da muralha fica o grande vazio, onde temos a esfera dos monitores,
dimensão habitada pelos monitores responsáveis em monitorar e preservar o multiverso. O limbo, dimensão onde os esquecidos vão parar, podendo ou não retornar. A esfera dos deuses são os reinos místicos, mitológicos, compostos pelo paraíso, o inferno, Nova Gênesis, Apocalipse, sonhar e pesadelo, reinos dos deuses e o submundo, ou seja, é o multiverso metafísico da DC. E o planetário, o multiverso físico. São 52 universos representados pelas suas respectivas terras, cercados pela força de aceleração e conectados pela sangria, um líquido dimensional que envolve o multiverso, permitindo navegar por ele, através até de algumas embarcações. E a balsa que surgiu lá em The Authority, por exemplo, aparece aqui. Este novo multiverso, inicialmente criado em Crise Infinita, foi rebootado em Flashpoint. E agora ficou assim: Terra Zero ou Terra Primordial. Passou a ser o universo principal com seus heróis mais jovens e modernizados. A maioria dos personagens teve toda a cronologia rebootada, reduzida em 5 anos. Agora com uma Liga da Justiça mais jovem. Diversos eventos pré- e pós-crise deixaram de existir, assim como vários personagens como, por exemplo, Kid Flash, que nunca existiram nesse novo universo. Terra 1, que teria apenas os principais heróis em início de carreira, em uma visão mais realista. Terra 2, aqui Batman, Superman e Mulher Maravilha, eles faleceram combatendo o Darkseid e deram lugar a novos heróis como um novo Batman, Superman e uma versão mais jovem e moderna da Sociedade da Justiça. Terra 3 volta a ser o universo da versão vilanizada da Liga da Justiça, o Sindicato do Crime. Terra 4 se torna o universo dos personagens da Charlton Comics, porém numa versão estilo Watchmen, na visão do Grant Morrison. O universo da Charlton Comics, que foi o universo que o Alan Moore inicialmente queria fazer o Watchmen. A Terra 5, lar da família Marvel, semelhante também à família Marvel do pré-crise lá da Fawcett Comics. Lembrando que na Terra Zero também tem uma versão mais moderna da família Shazam. Sim, na Terra Zero existe um outro Capitão Marvel, que não se chama mais Capitão Marvel, sim Shazam. A Terra 22, que passa a ser o universo da série do Reino da Manhã. E esses são alguns exemplos dos 52 universos descritos em Multiversidade. Sugiro até que leiam, é uma saga muito complexa que não dá para ficar descrevendo aqui porque não temos muito tempo. Porém, teve muitas pontas soltas e a continuidade ficou bastante bagunçada, muito por causa do reboot que aconteceu no universo principal. Porém, essa nova fase chamada de Novos 52, que apesar de ter tido boas histórias, como por exemplo o Batman do Scott Snyder e do Greg Capullo, que fez muito sucesso, ou o Monstro do Pântano também do Scott Snyder, que eles resgatam conceitos do Alan Moore, e do Homem Animal do Jeff Lemire, né, que foram histórias bastante boas, assim, mais adultas, mais inteligentes, com novos conceitos ou conceitos repaginados, né? Acabou que essa fase do nosso 52 desagradou muitos fãs, por ter modificado demais a origem e a personalidade de alguns personagens, principalmente aí o Superman, né? Novamente o Superman no centro dessas mudanças ficou muito complicado. Além de ter eliminado todos os outros grandes eventos que estavam na cronologia da DC, como por exemplo a Crise das Infinitas Terras, a Crise Infinita, Crise Final. E ao contrário da Crise, o Novo 52 foi um reboot mal planejado, né? Ele não teve preparação nenhuma de como seriam esses novos personagens, pouco agregou para os novos leitores, né? 5 anos depois, em 2016, a DC faz um novo reboot chamado DC Renascimento, iniciando aqui a 5ª versão do multiverso, com a volta de alguns conceitos da Terra pós-crise, agora mesclado aos Novos 52, restabelecendo alguns eventos pós-crise em sua cronologia, como a volta do Superman na versão do John Byrne, lá do pós-crise, né? Substituindo esse complicado Superman dos Novos 52 que acabou falecendo, né?
E essa nova mudança foi bem aceita pelos leitores, mas a cronologia da DC a essa altura estava uma bagunça só. Para corrigir isso, né, o Geoff Johns ele traz de volta o Wally West, o terceiro Flash, que substituiu o Barry Allen nas Crises Infinitas Terras, e que havia sido apagado em 952. Uma força misteriosa traz ele de volta e vem manipulando a realidade e os eventos do multiverso desde Flashpoint. Essa força misteriosa ficou oculta em toda a fase do Renascimento e só foi revelada depois que ela tinha acabado. Algumas pistas foram sendo plantadas, como um bottom amarelo aparecendo na Batcaverna, o aparecimento do misterioso Sr. Oz e algumas cenas de morte e de relógios indicavam que tinha alguma relação com o Watchmen. E de fato tinha. Pela primeira vez o universo do Watchmen, que sempre esteve à parte, foi inserido aqui em DC Renascimento. Na série O Relógio Juízo Final de 2019, criado pelo Geoff Johns e Gary Frank, descobre-se que o Dr. Manhattan estava manipulando e reescrevendo a realidade a partir dos 952 para moldá-la à sua vontade como um experimento. O Dr. Manhattan, no final do Watchmen, ele sai lá da Terra e diz que vai descobrir um novo universo ou criar até mesmo um novo universo. Porém, nesta viagem, o Dr. Manhattan ele acaba descobrindo o multiverso DC, né? E resolve voltar no tempo para descobrir os eventos que geraram esse multiverso várias vezes e porque a Terra Zero e o Superman são o centro dessas mudanças. Ele então acaba por manipular o tempo, apagando e alterando os eventos que mudaram a história do universo pós-crise, eliminando, por exemplo, a Sociedade da Justiça ao mudar a lanterna do Lanterna Verde Alan Scott, eliminando também a Legião dos Super-Heróis ao impedir o Superman de se tornar o Superboy. O Dr. Manhattan descobre que o universo primordial, a Terra Zero, é mais que um universo, é um metaverso que reage quando ocorre alguma manipulação em sua linha do tempo. Isso são os eventos que o Dr. Manhattan acabou causando para criar os 952, ou seja, foi o próprio Dr. Manhattan que criou o universo 952 e não o Flash ao voltar para o passado. Os Watchmen partem então em busca do Dr. Manhattan para poder salvar a sua Terra e descobrem que ele está na Terra Primordial. Um confronto entre os personagens da DC e do Watchmen então tem início. Aqui o Ozymandias reúne um novo grupo de Watchmen e resolve ir até a Terra Primordial. A trama é um tanto complexa, que tenta emular até um estilo do Watchmen criado pelo Alan Moore de narrar histórias, aquela quadro a quadro. Para mim, ficou bem esquisito e bizarro. O fato é que essa saga acabou sendo com o Dr. Manhattan corrigindo as alterações que havia feito e o universo principal teve a sua linha temporal restabelecida como foi desde a Crise das Infinitas Terras. Com a volta da Sociedade da Justiça, do Superman e da Legião, ou seja, passado, presente e futuro restabelecidos conforme era no pós-crise, né? Porém ainda com alguns conceitos criados em 952, além de mostrar que agora temos um metaverso, o universo principal do multiverso e epicentro das alterações e crises que ocorrem no multiverso. Tá complicado? Agora segura aí que vai complicar mais ainda. Pois ao mesmo tempo que estava acontecendo o relógio do juízo final e essas mudanças no Renascimento, o Scott Snyder, que era o grande autor da época, que tinha feito a saga do Batman, ele resolve entrar nesse conceito do multiverso, criando uma grande mega saga chamada Noite de Trevas Metal e Noite de Trevas Death Metal. No meio entre Noite de Trevas Metal e Noite de Trevas Death Metal, ele resolve, na série da Liga da Justiça, que ele estava comandando junto com o James Tynion IV, revelar a origem do multiverso, onde finalmente, desde Crises das Infinitas Terras, vamos saber de quem é aquela mão que o Crona viu criando o multiverso. Em Liga da Justiça, na sexta dimensão,
A Legião do Mal, ela descobre uma poderosa entidade chamada Perpétua, a verdadeira criadora do multiverso. A história mostra que a Fonte criou as entidades chamadas de Mãos, que seriam os criadores dos multiversos. Cada um cria uma versão do multiverso. Uma dessas mãos, chamada de Perpétua, foi quem criou o multiverso DC, aquele que surgiu na Era de Prata pré-crise. É dela a mão que Crona viu e que gerou o multiverso. Para criar o multiverso, a Perpétua ela usou 3 matérias: a matéria positiva, a matéria negativa e a antimatéria. E para proteger esse multiverso, gerou 3 criaturas. Forjador, responsável pela criação de novos universos deste multiverso. Lembrando que esse multiverso era infinito, não era de 52, é aquele multiverso pré-crise. O Monitor, o Dar Novu, passa a ser responsável pela manutenção dos universos. E o Anti-Monitor, que irá destruir esses universos quando eles se tornarem falhos ou obsoletos. Porém, ao criar o multiverso, Perpétua deveria retornar à fonte, assim como seus irmãos faziam quando criavam o multiverso, e encerrar a sua missão. Mas ela se recusou e desafiou o Monitor e a fonte. Ela acabou sendo presa à muralha da fonte, criada aí para contê-la, ou seja, o Scott Snyder mudou aquilo que o Grant Morrison tinha estabelecido. A muralha lá tinha sido construída, na verdade, para ter o Overvoid, para ficar contendo o Overvoid e aquele multiverso que foi criado. Aqui não. A fonte foi criada para conter a criadora do multiverso DC, que é a Perpétua. Quanto que o Monitor e o Anti-Monitor renasceriam para se tornarem inimigos e viriam a se enfrentar na crise das infinitas terras. Já o Forjador, terceiro filho de Perpétua, continuou a forjar novos mundos na grande forja dos mundos. Foi lá que os mundos foram criados a partir do puro metal da criação. Seu assistente, Barbatos, então conhecido como o Grande Dragão, era encarregado de destruir os dejetos desse metal, que eram os mundos falhos e corrompidos, Porém, depois de muitos anos servindo a seu mestre, ele se rebelou contra o Forjador e matou-o, e tomou conta das forjas dos mundos e começou a gerar um multiverso de trevas. Ou seja, se não bastasse ter um multiverso, agora temos 2 multiversos. Isso então dá início àquelas 2 sagas que eu te falei. A primeira, que foi Noite de Trevas Metal, de 2017, onde é revelado que uma versão maligna do multiverso, onde as ideias ruins, o mal e as trevas prevalecem, formado pelos pesadelos e temores dos heróis do multiverso positivo. Esse multiverso sombrio fica do lado inverso do multiverso positivo. É como se fosse o outro lado da moeda, E é formado por 52 terras que vai do -1 a -52, ou seja, uma contagem inversa. As suas criaturas desse multiverso são amálgamas do Batman, com outros personagens malignos liderados pelo Batman que ri, uma mistura do Batman com Coringa, o pior pesadelo do Batman. Comandadas por Barbatos, essas criaturas sombrias invadem o multiverso dos heróis e iniciam um combate com Batman e outros personagens do multiverso positivo. Uma guerra entre multiversos inicia, com os heróis derrotando Barbatos utilizando o metal mais poderoso do multiverso. Porém, após derrotar Barbatos, a muralha sofreu uma rachadura e se partiu, libertando Perpétua, que pretende destruir o multiverso e criar um novo, à sua imagem. O Batman que ri, que sobreviveu à Guerra Sombria, resolve substituir Barbatos e roubar o poder do Dr. Manhattan, olha só isso, do Dr. Manhattan que estava no corpo de um Bruce Wayne, se tornando aí a entidade suprema do multiverso sombrio. Ele pretende então enfrentar e matar Perpétua para então eliminar de vez os multiversos criados por ela e criar o seu próprio multiverso. As outras mãos retornam
e utilizam a Mulher Maravilha para derrotar o Batman que ri. No final, a Mulher Maravilha se junta às mãos e reinicia o multiverso, que agora passa a ser um omniverso, coalhado de universos antigos e novos multiversos, que não param de nascer. Agora não há mais barreiras, pois não há mais muralha na fonte, e inicia-se a Era da Fronteira Infinita, a última e atual fase do multiverso em sua 7ª versão. Nas séries live action da CW, que é um canal da Warner que aborda os super-heróis da DC em versão de séries, que o multiverso foi bastante explorado. Além de montar todo um universo chamado de Arrowverse, que se iniciou a partir da série Arrow, que é o Arqueiro Verde, tendo Flash como primeiro integrante deste universo. A CW passou a integrar então outras séries, sendo cada uma de um universo. As séries da Supergirl, do Superman, John Constantine, Lucifer e até mesmo séries distintas da Warner, como o primeiro Flash de 1990, Clark Lois, entre outros. CW então resolve fazer a sua versão de Crise Infinitas Terras, juntando todos esses universos para enfrentar o Anti-Monitor. A história é bem similar à da Crise dos quadrinhos, porém os personagens da CW abordou até mesmo os personagens fora da franquia, como o encontro do Flash de Zack Snyder, R.S. Miller, com o Flash da CW. E teve também a participação do Brandon Routh, que fez o filme Superman: O Retorno. Esta saga fez bastante sucesso, despertando o interesse dos fãs dos quadrinhos devido ao fanservice que proporcionou, rolando até mesmo uma ponta do Marv Wolfman, autor da Crise Infinitas Terras, dos quadrinhos na série. Com o término da crise, o multiverso foi restabelecido, porém o universo do Arrow e do Flash foi fundido com o universo da Supergirl e do Superman, gerando um novo universo, semelhante ao que aconteceu na crise dos quadrinhos. Ufa, e finalmente chegamos ao fim do episódio. Deu para perceber aí o quanto ficou complexo e problemático o multiverso na DC, que no início era para ser uma ideia simples e genial do Gardner Fox para resolver um problema de continuidade entre os personagens da Era de Ouro e os da Era de Prata, virou uma miscelânea de reboots cada vez mais complicados e confusos. Tirando a crise nas Infinitas Terras e, no máximo, a crise infinita, as demais crises reboots foi um tanto desnecessária e precisa ter uma baita paciência para poder acompanhar essas sagas. Aqui, pelo menos, eu tive que ler e reler várias vezes e consultar muito da internet, da bibliografia, para poder montar esse episódio. Pelo menos a DC utiliza essas sagas para fazer uma autocrítica, chegando a rever posições equivocadas que fez anteriormente. Mas tudo isso ela faz para poder renovar seus personagens, porém no final acaba voltando para o passado, sendo uma espécie de dia de marmota. Cria um multiverso e desfaz o multiverso, cria um multiverso e desfaz o multiverso. E na maioria das vezes são histórias vazias e pouco impactantes. Ou seja, acaba não tendo uma mudança consistente e duradoura como feita em Crise nas Infinitas Terras. Seria melhor simplesmente ela aceitar o fato que existe um multiverso e contar histórias interessantes, como foi em Elseworlds, desses universos sem precisar de reboots ou crossovers, sendo histórias independentes e autorais como o que foi feito na Vertigo ou na Image. Às vezes, tem umas bolas cantadas, como o universo do Wildstorm, que poderia ser retomado de forma independente, até mesmo pelo próprio Jim Lee, ou a versão dos heróis da Charlton, feitas pelo Grant Morrison, que nunca mais foi explorada. A DC precisa parar de criar crises e começar a criar boas histórias. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido este episódio. Deu bastante trabalho para fazer ele. Por isso peço que compartilhem, curtam o vídeo, ativem o sininho e divulgam esse episódio, que é o segundo dessa trilogia do multiverso. Na próxima semana estarei trazendo aí o terceiro e último episódio, onde vamos abordar o multiverso da Marvel, que eu prometo que é bem mais simples de falar. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!